uma depressão assim do nada. As pessoas têm defeitos, as pessoas têm traumas. Cheio de molho teriyaki em si. Por favor, pra gente chegar aqui a sério. Vou viajar, vou falar pra onde? Aqui, ó. Lá é congelante, mas essa época ainda não. Bom dia, meninas, bem-vindas a mais um vlog 48 horas aqui no canal, já começando meu dia com tudo aqui pra vocês. Fiz 25 minutos de esteira, cardio em jejum e 15 na escada. Vocês viram ali o Cauozinho também tava fazendo cardio, às vezes a gente se encontra de manhã na academia. E eu comecei aí já com um treinão HIIT de superiores, e esse treino aí HIIT, meninas, foi em circuito, tá? Ele não foi bisete, ele foi um exercício seguido do outro nessa sequência que vocês estão vendo. Comecei aí no pull down, já decorei, gente, eu já sabia que era pull down, só que me dá um branco que não tem Cristo que faça lembrar. Enfim, comecei no pull down fazendo 12 a 15 repetições, aí já pulei direto para esse shoulder press aí, trabalhando ao mesmo tempo as pernas, né, agachamento com o shoulder press. Adoro, gente, fazer um exercício que você coloque duas coisas juntos, porque trabalha demais, você sente, eu gosto de suar, sentir o coração acelerado, do jeito que eu gosto. E aí depois eu pulei pro tríceps no banco, que é outro exercício que eu sei que nem todo mundo consegue fazer, faz no seu ritmo, faz no seu tempo, faz só 3 repetições, 5, o que você conseguir com o tempo, você vai fortalecendo o tríceps e vai conseguir fazer mais, tá? Depois eu pulei aí pra remada, a remada com os halteres. Você pode usar um pezinho que você tiver na sua casa, ou um pesão na academia se você for bem forte, ou um pezinho, não importa. Também foram de 12 a 15 repetições, e aí já pulei para a flexão de braço. Na verdade é o único exercício de peito que eu faço, é a flexão. E ao mesmo tempo com essa prancha aí, sabe, abrindo e fechando as pernas. Gente, não tem outro nome pra eu dar pra isso. Eu adoro esse exercício, é muito difícil de fazer, é muito intenso, você tem que ter bastante condicionamento físico, tá? E aí depois eu fui para o kettlebell swing, que é esse aí que você faz um agachamento, ao mesmo tempo tá trabalhando a parte frontal dos ombros. Na verdade você tá trabalhando o corpo inteiro, né, gente? Muito bom esse exercício. E aí depois eu finalizei com elevação frontal para os ombros com os halteres, tá? Tá vendo que eu tô segurando com as mãos retas. Eu tô jogando pra frente o peso. Não tô fazendo daquele jeito ao contrário. A pegada tá... a posição da minha mão, na verdade, que tá um pouco diferente, né? E foi isso o treino, meninas. Foram 4 rounds no total, tá? Dessa sequência de exercícios de 12 a 15 repetições. E é isso, meninas. Bora passar esses 2 dias com a Tia Rê, que vai ter muita coisa boa nesse vídeo pra vocês. Meninas, eu tava aqui, meninas, eu tô ainda brigando com essa câmera, não tá fácil, gente, não tá fácil, meu Deus, eu não sei o que mexi, que tava tudo azul a imagem, vocês perceberam? Peço desculpas, gente, ainda tô aprendendo, tá? Eu vou acertar uma hora. Vamos conversar um pouquinho? Eu sentei aqui, na verdade, pra voltar a editar, nem consegui começar ainda, acho que eu já vou levantar e secar meu cabelo. Eu tô passando por dias muito esquisitos, gente, eu não tô bem esses dias, não estou bem, e eu sou super transparente com vocês sabem disso, né? Inclusive, o último vídeo que eu gravei foi um vídeo muito legal, né, que foi num dia que eu não tava bem, eu não ia gravar vídeo esse dia, eu não conseguia, eu não tava conseguindo planejar um roteiro de vídeo pra mim fazer, gente, não, eu tô tendo, tipo, aquele blackout de criatividade, de tempos em tempos eu tenho isso, e é normal, criadores de conteúdo, pessoas que trabalham com a criatividade terem isso, né? Isso é normal. Mas eu tava muito assim, gente. Falei, meu Deus, eu não vou gravar vídeo porque eu não tenho que gravar. Eu vou gravar de novo minha rotina. As pessoas não aguentam mais ver minha rotina, todo dia a mesma coisa. E aí eu tive essa ideia de gravar um vídeo abrindo meu coração, falando sobre as coisas que eu aprendi com a idade, com a maturidade, como eu estou me preparando para os meus 42 anos. Eu acho que ficou um vídeo legal, não sei. Vamos ver. Ainda não saiu esse vídeo no canal nesse dia agora que eu tô gravando. E, enfim, ontem eu passei um dia muito ruim, ontem foi um dia que eu não gravei, geralmente quarta-feira eu não gravo, não é sempre, e eu passei muito, muito desanimada ontem, gente, nossa, um desânimo horrível, uma depressão assim do nada que batia, muito ruim,
gente, muito ruim. Acredito que seja pela falta do estradiol, né? E talvez, sei lá, um pouco também, não sei, gente, não sei. Da cabeça, sei lá, da vida mesmo. Pode acontecer, né? De tempos em tempos a gente tem essas coisas. E vamos falar da dieta, gente. A dieta não tá indo bem. Não tá indo bem. No final de semana eu saí mesmo por escolha, porque eu gosto de curtir com a minha família, vocês sabem, eu sou super real. E na segunda e na terça foi 100%, mas ontem não foi, gente. Ontem eu não comi na dieta, eu saí, comi um cookie ontem do Costco, não foi bom, mas hoje já estou de volta e tá tudo certo. Agora, o meu desafio agora é... Como eu tenho uma semana para viajar, daqui pro dia da viagem não quero comer nada, não vou, no final de semana eu vou manter a linha, não vou comer nada assim fora, tipo, pode ser de repente, vai, que eu incluo uma coisa mais saudável, vai, uma panquequinha de banana, algo assim, mas nada assim, açúcar, essas coisas, fast food, não vou, até falei pro Fernando, não me chama pra comer, porque eu não vou. Sair da dieta e ponto final, entendeu? E é isso. E é isso, gente, quis só contar pra vocês o que tá acontecendo. Muito ruim, né, sentir essas coisas. Hoje eu tô um pouco melhor por enquanto, porque às vezes do nada me bate um desânimo, né? Eu hoje acordei sem vontade de treinar, mas eu consegui, estou me sentindo vitoriosa por isso. E é sobre isso, né? A gente se esforçar para fazer o possível dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente pode, né? Mas enfim, meninas, eu vou agora levantar, tomar coragem. Vou tomar ali um gole de água, eu tô com sede. Acho que eu vou tomar água de coco para dar uma boa hidratada, para me segurar mais um pouquinho, pelo menos umas 14, 15 horas de jejum eu vou tentar. E vou secar meu cabelinho e a gente volta a conversar daqui a pouco. Meninas, eu sequei o cabelo, agora eu vou passar a prancha, né? Porque sim, tem que passar, senão fica parecendo a bruxa do 71. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu cabelo, gente, melhorou de cair, viu? Ainda cai, mas eu achei que deu uma melhorada. Acho que o fato de eu estar lavando mais, né? E aí... sábado eu vou lavar de novo, vou ter que pintar porque tá com muito cabelinho branco na frente, bastante. Essa água de coco aqui que eu tomo, tá? Antes que vocês falem, de jejum intermitente. Ela só tem 45 calorias a cada caixinha, olha aqui, ó. Se vocês conseguem ver, tá vendo? 45 calorias, ele é super puro, gente, é com zero adição de açúcar, ele tem apenas coco, tá aqui, apenas água de coco orgânica. Ele tem 11 gramas de carboidrato, que é o carboidrato do coco, né, 7 gramas de açúcar, mas é zero açúcar adicionado. E mais nada, gente, tem potássio, tem fósforo, magnésio. É isso, eu tomo mais pra hidratar mesmo, entendeu? Mas é só para vocês saberem. E pra dar uma dica pra vocês, gente. Quando for comprar água de coco é saudável, é mega saudável. Só que você tem que comprar sem adição de açúcar. Não adianta você comprar o gostosinho docinho, que não adianta. Eu tô falando dos de caixinhas, né? Obviamente que o melhor que tem é você comprar o do coco. Esse aí não é o do... É o como se fosse coco na caixinha, entendeu? E é isso. Esqueci de ligar pra esquentar. Mas é isso, meninas. Tô muito ansiosa pra minha viagem do meu aniversário. Não vou falar ainda. Essa altura do campeonato, como eu falei, algumas de vocês que me seguem no Instagram já vão estar sabendo. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. People in therapy are often there to deal with people in their lives. Cabelinho, ó, meninas, pronto. Vou passar agora, meu Deus, nos liga. Ligou. Vou passar agora o reparador de pontas, que é esse óleo de gengibre da Herbish. Sigo usando o shampoo condicionador. Passei também, vocês viram aquela hora, né, aquele negócio que passa no couro cabeludo? Eu pingo um pouco assim na parte da frente, que é onde eu tenho mais tendência. Estou, né, devido à menopausa, com mais tendência a perder cabelo. É hormonal. E tá aí, ó, gente, tá ótimo. Maravilhoso, apesar da mechinha branca aqui da Cruella, sabe? A Cruella da Disney. Eu tô ficando com fome, gente. Vai dar agora 14 horas de jejum. Eu vou decidir ainda se eu vou segurar mais um pouco
ou se eu vou comer. Agora eu vou passar o aspirador aqui no banheiro pra tirar esse excesso de cabelo. Gente, eu preciso lavar meu banheiro, que em nome de Jesus vai ser hoje. Meninas, os bonitos ali estão conversando sobre o Cauã competir, que eu espero que ele não faça isso pra vida, né? Mas enfim. Eu vou fazer aqui meu café da manhã, que vai ser o mesmo dos últimos dias da cetogênica, sabe? Seguimos. Eu só não tô comendo mais o abacate, gente, porque não tô afim, perdi a vontade, sabe? Mas eu sigo comendo bacon, uma fatiazinha de bacon. Ontem o Fernando tomamos café da manhã fora. Ontem eu não gravei vídeo. A gente foi num lugar que é um lugar que eu nunca fui com vocês. Na verdade, eu não tinha ido lá ainda desde essa vez que a gente voltou. É o 2J's. A gente foi da outra vez que a gente tava aqui. É um lugar gostoso. A gente tinha um cartão de desconto de lá. Temos até outro pra ir. Aí a gente foi lá e foi gostoso. Eu comi um omelete, só que eu comi um pãozinho, um bagel e tomei café. Foi nada demais. Uma coisa que foi fora da dieta mesmo é que eu comi o cookie, né? Lá do Costco, que é o coque. Mas enfim, gente, é isso. Hoje estamos de volta ao plano. Agora bora fazer aquele cafezão da manhã saudável. Vou fazer aqui o cappuccino de proteína, a proteína de cappuccino da Prozis, ó. Tem link na descrição do vídeo pra vocês. Eu adicionei no leite esse aqui, meninas. Eu comprei esse creamer de pumpkin spice. Ai, gente, que delícia. É muito bom isso aqui, muito bom. Já experimentei. Eu tenho ainda um tiquinho de nado de baunilha, mas esse aqui é de abóbora. Ai, gente, a pumpkin spice é tipo mais ou menos um sabor de torta como se fosse de torta de abóbora, sabe? É coisa de americano, gente, de outono aqui, que é a moda dele, sabe? A febre. Tanto que você vai no Starbucks, pumpkin spice latte, não sei o que lá. Ainda não experimentei no Starbucks. Vocês acreditam? Nunca tomei. Tenho vontade, mas acabei nunca experimentando. Mas enfim, é isso, só pra vocês saberem. Eu adicionei 15 ml aqui junto, e aí vai dar um saborzinho especial, sabe? Adoro, simplesmente adoro. Meu ovo tá ali fazendo, e esse cappuccino é pra acompanhar, pra adicionar proteína e a bebidinha que acompanha meu café da manhã. E aqui está, meninas, meu café da manhã, ó. Ovo com casquinha de queijo, cottage por cima, uma fatiazinha de bacon e o meu cappuccino. Meninas, eu quase terminei a edição, né? Ainda falta faltam umas coisas pra terminar. Eu queria conversar aqui com vocês um pouquinho sobre uma treta que tá tendo aqui nos comentários do meu vídeo. Eu acabei de ler os comentários do vídeo que acabou de sair. E tem uma moça que ela tá assim, gente, descontrolada. Descontrolado. O Fernando tá até aqui dando risada comigo. Ele faz parte da reclamação dela. Ela até respondeu agora de novo. Falou assim: reclama pra Dedéu do seu marido. Falou que eu reclamo muito. E ela fala assim: eu te admirava muito. Pensar que eu cheguei um dia no seu canal te admirando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Quando você admira alguém na internet, tenha em mente que essa pessoa não é perfeita. Porque se você admira a pessoa pensando, nossa, eu admiro aquela pessoa porque ela é perfeita, minha amiga, você se lascou, você já começou errando aí, porque não existe ninguém perfeito. A internet, ela vende mentira, gente. A verdade é essa, a internet só vende mentira. E o que eu respondi pra ela aqui é o seguinte, eu falei, olha, o meu canal é um canal vida real de uma mulher de 42 anos, aonde não tem atuação, ou seja, não estou aqui fingindo as coisas, não tem conto de fadas e nem fofurice. Se você quer conto de fadas, tem que assistir o canal da Disney. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Ela ficou indignada porque eu reclamei da câmera. Eu contei a história, eu tinha contado muito tempo atrás pra vocês, que a gente tem uma outra câmera que eu comprei com o nosso dinheiro, não foi com o meu dinheiro. E o Cauã se apossou da câmera. Ele até hoje usa ela pra fazer os vídeos dele do Instagram e do YouTube. E aí, o que o Fernando pediu no dia pra usar minha câmera, eu falei assim, pronto, já vai querer se apossar da minha câmera, não vou emprestar. Porque se um dia eu fui trouxa, nem lembro mais, porque eu já não sou. E, gente, eu falei a verdade, mas um pouco de tom de brincadeira. Ela entendeu que eu estou valorizando mais os bens materiais do que as pessoas.
Ela não entendeu, gente, que essa câmera pra mim é como se fosse um... Ai, meu Deus, tava na minha cabeça a palavra. É uma realização pessoal. Porque sabe há quanto tempo eu quero comprar uma câmera pra mim fazer esse canal? Desde que praticamente quando eu comecei o canal. E eu tô todo esse tempo fazendo com o telefone. Fui super paciente em relação a isso. Juntei meu dinheiro e estou feliz sim que comprei a minha câmera. O que acontece, gente, é assim. Eu vou ser super sincera com vocês, gente. Não tô falando que é vocês que estão aqui, mas... No geral da internet, por exemplo, o Instagram é assim. Enquanto você tá ali, coitadinha, passando dificuldades, todo mundo te ama e te quer bem. Quando você começa a crescer um pouco, começa a comprar as coisas, aí começam os ataques, entendeu? Mas isso é normal, gente, estou preparada pra isso. Mas eu achei engraçado a reação dela, o quão reativa ela foi. Falei pra ela, olha, que Deus te abençoe e que você caia na real do quão exagerada e julgadora você está sendo. Aí ela ainda falou assim que estou usando o nome de Deus em vão, porque eu pedi pra ela que Deus abençoasse ela e depois ataquei ela. Ou seja, é uma pena, né? Mas assim, a internet, a gente tem que estar preparada pra ela, porque tem todo tipo de pessoa. Tem gente que vai te amar primeiro e depois uma coisa que você fizer, que você falar ou você agir de uma forma que a pessoa não quer, ela não gosta, ela vai te odiar, gente. Só que desculpa, amiga, ninguém é perfeito. A maioria dos canais que eu assisto, que eu já vi, que eu já assisti, muitos canais, eu vejo muita perfeição, gente. Tem canal que eu acho uma delícia de assistir, tem muita gringa que eu assisto, que é tudo perfeito assim, ó. Eu acho muito gostoso de assistir. Mas eu sei que aquilo não é a realidade da pessoa por trás das câmeras, gente, 24 horas por dia, gente, não é. As pessoas têm problemas, as pessoas têm defeitos, as pessoas têm traumas, as pessoas têm problemas no dia a dia, no casamento, no trabalho. Mesmo como sendo uma youtuber, às vezes a pessoa tá estressada e ela não vai demonstrar pra você. Então, gente, assim, meu canal é isso aqui, ó. É a realidade, entendeu? Se você voltar lá, volta aí, amiga, nos meus antigos vídeos, eu não tinha nem um colchão pra dormir, tá? Aqui, esses móveis que estão aqui, ó, são todos doação, ó. Sofá doado, cobertor doado, o sofazinho que o Fernando tá ali sentado a bundinha dele é doado, minhas panelas velhas que estão ali são doadas, meu liquidificador, tudo, air fryer, tudo doado, gente. Então, assim, eu juntei o dinheiro pra comprar essa câmera e você tá aí me julgando, desculpa, amiga, mas você não tem esse direito. Entendeu? É isso. É só um pequeno desabafo. Agora eu vou parar de falar, que eu acho que eu já falei muito, e vou terminar essa edição. Meninas, eu espero que esteja boa a luz. Ai, Deus, não sei. Vamos ver. Vou saber depois o resultado. Agora são 2h48. Ai, não liguei o relógio. Pronto, agora vai marcar. Consegui terminar a edição, graças a Deus. Eu vou dar uma caminhada porque eu começo a ficar estressada muito tempo dentro de casa, vocês sabem, né? E a hora que eu voltar, já vou direto lavar o banheiro, deixar até de molho já. Sem desculpas, gente, sem desculpas. E vamos conversar mais um pouco ainda sobre essa questão da moça. Não é que eu tô dando atenção, gente, é pra debater o assunto. Eu gosto de debater os assuntos, debater os comentários, entendeu? Ela ainda respondeu pra mim, falou que eu reclamo muito do Fernando, blá blá blá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Quando você vê uma pessoa na internet, vocês não sabem da metade que a pessoa já passou na vida. Vocês não sabem, gente. Eu sou uma pessoa super real aqui com vocês, mas da minha vida, assim, o que eu já passei, a bagagem que eu tenho comigo, vocês não sabem. O Fernando hoje, ele é um ótimo marido. Eu não tenho o que reclamar do Fernando hoje. Mas já sofri muito, gente. Já sofri. Tô aqui com ele ainda por amor, certo? Então, assim, não vem essa mulher falar pra mim ainda, pra mim, Renata, que sempre foi a pessoa menos interesseira do mundo. Ah, porque tá dando mais valor pra objetos do que pra pessoas. Minha amiga, você não sabe de nada que eu já passei com meu marido. Você não sabe que situação que eu já passei financeira com ele. E não faz muito tempo não, e já passamos muitas vezes. E eu sempre fiquei do lado dele. Eu sou aquela pessoa mais foda. Sabe aquela pessoa mais foda que você nunca viu na sua vida? E eu já ouvi de pessoas ao nosso redor. Ele já ouviu muitas vezes. Olha, cara, não deixa essa mulher escapar não. Que é uma mulher que passou por isso com você. Por tanta coisa, tá com você ainda. Então, querida, baixa a bola aí, tá? Vamos dar uma baixadinha na bola. Eu sou super educada, gente, super tranquila. Mas assim, quando a pessoa não sabe da minha história, não calçou os meus sapatos, eu não aceito ouvir certas coisas, sabe? É só essa parte aí que... E outra, gente, nenhum casamento é perfeito. Tenho todo o direito de reclamar aqui do que eu quiser, entendeu? Tenho direito, o cara é meu, eu reclamo do que eu quiser. Nossa, a tia Rê tá afiada, hein, gente? Não é? Eu não tô nos dias muito bons, né? E essa moça não me atingiu, gente. Eu dei muita risada com o Fernando. Pra você ver, contei pra ele deu tanta risada. Assim, gente, vamos rir, cara. Vamos rir porque a vida... Você leva a vida muito a sério. Para com isso. A vida é feita pra gente dar risada, sabe? Pra gente rir das coisas engraçadas.
pra rir dos problemas. É sobre isso. Agora eu vou parar de falar que eu tô muito faladeira e vou fazer essa caminhadinha. Vou voltar, eu vou comer alguma coisa, porque já vai fazer 3 horas que eu comi. Aí eu vou lavar o banheiro. Meninas, acabei de chegar. Eu acho que tá boa essa luz, né, gente? Não sei. Não sei, vou saber depois. Fiz ali o meu. Já troquei, tirei a calça, coloquei um shorts pra me lavar o banheiro. Coloquei a fruta. Aqui tem 65 gramas de frutas vermelhas. Coloquei no micro-ondas 45 segundos. Eu esqueci de tomar meus suplementos. Vou tomar, ó, omega 3, selênio. Já tomei a B12. Agora eu vou tomar os outros: ferro, cromo, coenzima Q10 e a biotina. E vou fazer um iogurte com um pouquinho de whey, com aquela página de amendoim em pó. Vou jogar a frutinha em cima e ó, vai ficar chuchu beleza. Chuchu beleza. Biotina para aquecer os cabelos. Nem sei se tá funcionando, gente. Eu tô mais tempo tomando, né? Deve estar. Sei lá. Graças a Deus sem cabelo, né? Quando a gente passa dos 40, tem que se preocupar com coisas que não nos preocupávamos antes. Por exemplo, como manter os cabelos na cabeça, entendeu? É a triste realidade, meninas. Aí nessas frutas vermelhas, ai Deus, eu vou jogar canela. O Fernando tá ali fazendo a comida dele, ó, vou mostrar pra vocês. Batatas, né, Fê? E frango. E ele tá enchendo de molho teriyaki em cima. É bom. É bom mesmo. Essa batatinha aí é boa, é buena. Mas eu quero comer o meu iogurtinho com as frutinhas. Cada um com a sua dieta, né, gente? Cada um com a sua dieta. Eu poderia comer aquilo? Poderia. Mas não é o que eu quero comer. Eu preferia comer a batata doce. Eu tenho lá no freezer, congelado, aquele mix de batata doce com cenoura e um outro negócio, gente, chama Parsnip. Eu não sei no Brasil o nome, é um nome muito esquisito, que eu nunca nem vi no Brasil. Achei no tradutor, mas nunca ouvi falar. Eu sei que as pessoas aqui comem bastante, porque tem até uma youtuber que eu assisto daqui, que ela mora na Califórnia, uma americana, e ela come. A relationship status. Then I remember last time I ain't got time for that. I have a job, it's actually quite fulfilling. Though my hairline is thinning, I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. Meninas, nossa, parece que eu participei de uma maratona. Tá feito, gente, tá feito, tá limpo. Ah, só preciso urgente carregar essa câmera. Ai, meu Deus, eu vou só falar com vocês rapidinho, vou carregar. Olha, vocês não vão acreditar. Aquela hora eu fui caminhar, aí eu não zerei o relógio, ficou rodando. Na verdade eu esqueci, não foi de propósito, eu esqueci, tá? A hora que eu fui caminhar, tava marcando 4.000 passos, quase 4, acho que tava 3.900. Com a caminhada, só da caminhada eu lembro que tinha dado 3.000 passos, 3.000 e pouquinho. Não chegou, acho que foi 3.200, 3.200. Eu sei que no total, meninas, agora tá marcando 11.000 passos no meu relógio. Olha só, gente, só do serviço de casa quanto foi? Muito! Do serviço de casa foi uns 5.000. Gente, nossa, muita coisa. Tô passada. Mas tá bom, limpei meu banheiro, limpei do Cauã, nem filmei muito pra vocês, gente, que é o de sempre. Também passei aspirador e o lencinho lá umedecido, o paninho na casa. Tá tudo limpinho, cheirosinho, uma paz. Agora, tô com a mesma roupa ainda, gente, da caminhada. Tô com o short que eu limpei a casa, eu acho que vou fazer uma matcha pra mim. O Fernando foi ali conversar com um amigo, aqui no condomínio mesmo. Eu vou esperar ele chegar, porque eu tenho uns primos que são primos mesmo de sangue, que eles moram em Massachusetts. O meu tio, o irmão da minha mãe, já tá aqui, nossa, gente, há mais de 50 anos. Ele já fala inglês com sotaque.
Ele fala português com sotaque de americano. E dele eu tenho duas primas e um primo. E a esposa do meu primo me chamou, falou que eles estão aqui, vão no Disney Springs à noite. Falou, se vocês quiserem ir lá, tal, eu gostaria, mas eu não sei se o Fernando vai topar. Vou esperar ele chegar e vou conversar com ele, ver se eu convenço ele. Porque a primeira vez que a gente veio pra cá, pros Estados Unidos, foi lá, na casa do meu tio. E isso já fazem, o Cauã tinha 3 anos, já fazem 16 anos que eu não vejo eles, gente. Olha quanto tempo. Bom, vou esperar o Fernando chegar e conversar com ele. Mas eu vou fazer agora uma mateazinha pra mim com aquele pumpkin, gente. Nossa, eu fiz ontem. Ficou muito bom. Mucho bueno. Bom, meninas, tomei banho, nós vamos lá, decidimos que vamos, se Deus quiser, né? A gente não pode chegar lá muito tarde, porque eles têm horário também, mas o Cauã saiu com o carro, então tô esperando o Cauã chegar. Pedi por favor pra ele chegar aqui às 7, mas eu sei que às 7 ele não vai chegar. Espero que ele não nos ferre, né? Mas enfim, porque é uma oportunidade, né, gente? Assim, eles costumam vir pra cá de vez em quando, já vi outras vezes que eles vieram, mas às vezes não dá, né, também, né? Tem as coisas, as pessoas vêm pra cá passear, porque eles moram em Massachusetts, as pessoas vêm pra cá, vão pro parque, elas aproveitam, igual as pessoas que vêm do Brasil, né, pra passear aqui, é praticamente a mesma coisa. Mas enfim, vamos pedir a Deus que o Cauãzinho chegue logo, né? E é isso. Já mandei mensagem pra ele. Eu tô de legging e essa blusa aqui polo, que eu gosto dela. Depois eu preciso comprar mais, assim, blusinha assim, sabe? Apesar que agora daqui pra frente, na Shein, na verdade, eu preciso comprar umas camisetas pra treinar, que eu tô sem. Falei pra vocês que eu vou me livrar das minhas blusas velhas, né? E mais roupa de frio, né? Porque eu não tenho quase nada também de roupa de frio, gente. Dia de verão, de frio também não. Tem uma coisinha ou outra, assim, mas não muita coisa, muita opção, né? Enfim. É isso. O dia hoje eu posso dizer que rendeu, porque eu terminei uma edição. Eu deveria estar fazendo a thumbnail, né, agora, mas ainda não fiz. Vou fazer daqui a pouco. Ou amanhã, não sei. E lavei os banheiros, então foi bom. Posso dizer que foi bom. Estou me sentindo assim, missão cumprida. Meninas, se vocês viram caca, desculpa aí, tá? Eu vi agora que o nariz estava meio sujo. É que eu tomei banho. Aí sabe quando fica molhado o nariz? E aí saem umas caquinhas? Normal, gente, normal. Já falei, vamos normalizar as cacas no nariz. Pele hidratada. Agora eu vou fazer uma make aqui pra ir com o rostinho decente. My friend says I am stuck. I'm too self-aware, but how else will Aqui, meninas, estou pronticha, ó. Como eu falei pra vocês, legging, tênisinho, make pronta. E é isso, o Cauãzinho tá atrasadíssimo, né? Tá chegando, mas acho que nós vamos chegar bem em cima da hora do horário limite que eu falei que ia chegar. Então tá bom, ele tá chegando e estamos indo. Meninas, nós fomos lá, foi muito legal, gente. Eu não filmei, lógico, né? Porque não tem nem cabimento, não tive nem tempo, porque foi muito legal. A gente ficou 1 hora conversando, foi muito legal. A gente, depois de 16 anos, rever ali meu primo, a esposa dele, os filhos dele. Nossa, eles eram piquititicos. O Cauã tinha 3 anos. Um tinha acho que 4 ou 5 e a menina tinha 6 ou 7, gente. Agora são 2 moços lindos. Foi muito legal, simplesmente amei, gente, foi muito legal. E eu fiquei com fome, porque a gente andou lá, né? Não comemos nada lá, a gente só se encontrou e conversou, não entramos em nenhum restaurante, nada. E antes de sair eu tinha tomado meia dose de whey. Agora eu tô tomando aqui mais meia dose com água de coco, uma bolachinha de arroz com aquela maionese de avocado e cottage. E é assim que eu vou encerrar meu dia. Bom dia, gente. Na verdade, boa tarde. Tô gravando com o telefone. Faz muito tempo que eu não gravo com o telefone, mas nossa, gente, pra andar é um saco carregar câmera e telefone quando eu saio pra andar. Às vezes tudo bem, quando eu não vou ouvindo nada, mas como hoje eu quero ir ouvindo alguma coisa, eu trouxe só o telefone e só essa parte aqui agora vai ser no telefone. Enfim, acordei tarde, gente. Agora são 9h35 da manhã. Acordei tarde hoje. De propósito, eu não coloquei para despertar o telefone. Senti que eu precisava de mais descanso, só que eu acordei assim. Uma moleza, gente. Minhas pernas cansadas. Estranho, né? É a vida na menopausa. É assim, gente. Sabe que esse cansaço nas pernas é uma coisa que eu estranhei muito, né? Na pré-menopausa. Ela começou na pré-menopausa. Eu lembro que eu tava no Brasil, que quando eu tava já sofrendo bastante, né? Com sintomas, e eu nem sabia ainda que era pré.
E eu lembro que eu falava pra minha mãe, nossa, eu acordo com uma canseira nas pernas, que eu tava na casa da minha mãe, né? Só que ela nem tinha essa noção, né, de que poderia ser um sintoma da pressa, ela poderia até ter me alertado, mas ela nunca nem falou sobre isso, porque ela também não tem esse conhecimento, né? Porque eu estudei muito, por isso que eu tenho. E vira e mexe eu tenho até hoje, gente. Tem vezes que não, tem vezes que sim. Nossa, sabe quando parece que passou um caminhão em cima das suas pernas? É essa sensação. Mas enfim, eu tô sentindo fome já. Sentindo a barriga roncando de fome. Tá fazendo 12 horas, né, de jejum. O bom de dormir até mais tarde é isso que eu gosto. Às vezes é uma ótima estratégia para jejum intermitente, se você tem dificuldade. Se você pode dormir até mais tarde, né? Dorme porque te ajuda a estender o jejum. Eu acho isso ótimo, pra mim sempre dá certo. Mas enfim, eu ia hoje pra academia fazer o cardio lá aqui no condomínio pra correr, dar aquela corridinha, mas não tem condições, gente, que eu tô cansada. Coloquei o colete, vou dar aí pelo menos uns 5.000 passos e bora começar essa sexta-feira. Vem sextar com a tia Rê. Meninas, já voltei, já tomei banho, já me troquei, já fiz skincare. Nossa, meninas, hoje vai ser um dia daqueles. Eu tô me sentindo tão cansada. Nossa, tá muito estranho, assim, tipo, tô com um pouco de dor de cabeça. Ai, bem estranho mesmo, mas enfim, né? Às vezes é o corpo mesmo pedindo pra descansar. Ontem eu treinei de manhã em jejum, fiz ontem a caminhada, limpei a casa. A gente foi lá no Disney Springs, assim, me movi bastante ontem, mas, né, assim, pode ser que meu corpo mesmo tá cansado. Por causa das outras noites meio mal dormidas, essa noite eu dormi melhor. Dormi bem melhor. E agora são 10h45. Eu cheguei, tomei meu shot, tomei um copo de água. Cheguei com muita sede, meu Deus, muita sede. E agora eu vou fazer o super coffee com o colágeno. Pra dar aquela acordada, aquela animada, aquela despertada. Vou ali fazer a thumbnail do vídeo que eu tenho que postar no canal. E já vou ver se eu começo a dar início numa nova edição. Não, eu preciso ficar adiantada. Por quê, gente? Vou viajar, vou falar pra onde? Quem tá no Instagram já vai estar sabendo essa altura do campeonato, né? Vamos para Chicago, gente. Ai, eu sempre sonhei em conhecer Chicago, gente. Sempre foi... É um dos sonhos, assim, que eu tenho, que tá no meu bucket list, dos lugares que eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho vontade de conhecer muitos lugares, né? Mas Chicago era um deles, gente. É engraçado, porque... Eu tô falando disso já faz meses já pro Fernando. Ai, queria tanto ir pra Chicago no meu aniversário. Ai, queria tanto poder ir pra Chicago no meu aniversário. E eu tanto que falei, gente, que eu atraí. E eu vou. A gente já comprou a passagem já faz mais de um mês já. A gente pegou a passagem de preço bom. Mas tudo isso eu vou falar específico, um vídeo só da viagem. E o hotel também já tá reservado. Ai, eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. Esse é só o fim de semana. Nós vamos sair daqui no dia 31. Na quinta-feira, meu aniversário é dia 1º, na sexta, e vamos voltar no sábado. Vai ser muito bom, gente. Ai, vai ser muito bom. Já planejei tudo planejadinho, onde nós vamos, que a gente vai fazer. Vai ser muito legal, eu vou levar vocês com a gente. E hoje eu vou arrumar a minha bolsa. Sabe aquela bolsinha da Shein que eu comprei, que eu não contei pra vocês pra que era? Pra isso. Porque não pode levar, na verdade, não tá incluso a bagagem, né? Nem a bagagem que vai em cima, sabe? Do assento. Só a bagagem de item pessoal. E aí eu comprei aquela bolsa um pouco maior, como se fosse minha bolsa. Carrega assim comigo, sabe? Então vou ter que fazer um milagre ali. Mas enfim, lá vai estar bem frio, o que eu amo. Eu amo frio, amo lugares frios. Então já tenho mais ou menos na mente que eu vou levar. Levar assim uma blusinha ou outra, uns 2 topzinhos pra fazer cardio, né? Porque lá no hotel, lógico que vamos fazer cardio. Embora lá a gente vai andar bastante, mas pelo menos um cardiozinho de manhã pra despertar o corpo, né? Antes do café da manhã, porque tá incluso o café da manhã, então
Café da manhã de hotel é vida, né, gente? É vida. Ai, tô muito feliz, gente, sabe? Muito grata, porque eu tava até falando pro Fernando ontem, eu tava ontem caminhando e pensando nisso, agradecendo a Deus, porque o ano passado a gente tava numa situação muito ruim, a gente não tava conseguindo trabalhos, e eu não tinha condições nem de planejar meu aniversário. Se vocês voltarem no vídeo do ano passado, vocês vão ver eu falando, gente, não planejei nada pro meu aniversário, não tenho planos, porque eu não tinha nem condições, na verdade, de planejar. Aí, o que o Fernando conseguiu no meu aniversário foi um jantar pra gente em troca de trabalho. Olha só, gente, somente em troca de trabalho, no fogo de chão, na churrascaria. Graças a Deus a gente ainda teve isso, mas eu não tinha a mínima condição de planejar absolutamente nada. E esse ano eu consegui planejar e comprar a viagem pra Chicago. Gente, tô muito feliz, muito grata. E é isso. Só quem sabe a luta que é pra ter as coisas, né? É que dá valor, gente. É isso. Por isso que eu falo pra você não julgar a pessoa que você não sabe, entendeu? Da bagagem. Tava ouvindo um vídeo agora de um cara muito bom com a Mel Robbins. Ele falou isso, as pessoas julgam. Ele até se emocionou falando. As pessoas julgam, criticam e não sabem que aquela pessoa tem uma bagagem que ela traz com ela ao longo da vida. Então, para pra pensar nisso. Reflita agora. E meninas, vamos falar de coisas buenas. Aquele momentinho nosso, só nosso, somente nosso. Pega aí sua bebidinha preferida e vem dar esse primeiro golinho comigo. Meninas, hoje eu tô com a fome. Tô fazendo agora 14 horas e meia de jejum. Gostaria de segurar mais um pouco, mas eu não vou conseguir. Eu tomei até uma caixinha de água de coco, porque hidrata, né? Reidrata, mas não adianta, gente, é fome mesmo. Na verdade, assim, hoje eu já acordei com fome e... espirrar isso não. Na verdade, eu já acordei com fome, acordei cansada, fiz a caminhada cansada, me arrastando, tô com o corpo cansado e a fome continua. Então eu vou comer, né? Obviamente. Fazer aqui meu cafezinho da manhã de sempre, nada de diferente. Eu tava até com vontade de comer um pãozinho, gente, mas eu não vou. Eu vou manter mais cetogênica mesmo. E é isso. Eu vou fazer... Essa dieta que eu tô fazendo cetogênica, por enquanto, eu vou fazer só até acabar o bacon. Tem aqui mais, acho que 3 fatias de bacon, E aí depois eu... Bom, não sei, né? Final de semana, não sei se eu vou fazer cetogênica, não. Mas eu vou manter saudável, entendeu? Tem, inclusive, uma panquequinha proteica, uma mistura de panqueca da Prozis, né? Que chegou pra mim, eu ainda não testei, eu quero fazer ela pra ver. Eu não sei se eu vou fazer hoje, pra experimentar, se eu vou fazer amanhã. Eu preciso gravar um Reels pra eles e talvez eu faça hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã, com certeza. E aí eu deixo vocês saberem. Deve ser muito bom, gente. Tem quando eu tava lá em Portugal, eu usava uma mistura de panqueca e eu desconfio que era da Prozis. Eu não consigo me lembrar a marca, gente. Eu não me lembro. Eu acho que era da Prozis. E eu lembro que era muito, muito gostoso. Mas enfim, é isso. Você sabe que tem link da Prozis na descrição do vídeo pra você que mora nos Estados Unidos, em Portugal ou fora do Brasil, né? É isso. Meninas, o meu café da manhã está prontito, ó, tá aqui, ó, bacon, o ovinho, só que hoje, em vez de colocar o cottage, eu coloquei cream cheese por cima, tava com vontade de mudar um pouquinho. E aqui aquele cappuccino delicioso, da Prozis. Estamos saindo, nós vamos até o Publix, o mercado, e o Fernando vai me levar na Ross, que eu vou... escolher vou procurar lá, na verdade, né? Uma bolsinha pequena, sabe bolsinha? Aquelas mais pequenininhas, assim. Uma que caiba essa câmera, meu telefone, assim, coisas básicas. Por quê? Eu vou com aquela bolsa, como eu falei, como se fosse minha bolsa pessoal, né? Como se fosse um item pessoal. E aí dentro dela eu quero levar uma bolsinha, porque eu só tenho uma menor, só que ela é dura. E não vai ocupar muito espaço dentro da mala. Tem que ser uma molinha, assim, normal, sabe? Uma bem baratinha, nada de marca, nada. Ou uma mini mochilinha, talvez. Se eu achar uma mini mochilinha, vai ser bom. Se eu achar uma baratinha, eu vou pegar. Que aí eu posso colocar dentro dessa bolsa, nessa malinha e levar comigo, entendeu? Que eu posso usar lá pra sair. Que aí eu deixo essa grande no hotel e vou sair pra andar com as outras. A única coisa, gente, que eu vi que vai estar chovendo lá em Chicago os 3 dias. E nós vamos fazer tudo a pé. Mas enfim, gente, vai ser bom, não importa.
eu vou com um casacão, que é o meu casacão que já viajou o mundo inteiro comigo. Já viajou pra Europa, viajou pro Brasil, pra tudo quanto é canto. Um casacão vinho que eu tenho muito lindo, de frio, que eu comprei lá em Minas, numa lojinha, que eu até comentei, onde eu comprei aquele short saia que eu tenho, quadriculadinho, onde a minha irmã mora, lá em Andradas. Eu comprei lá também. É maravilhoso esse casaco, gente. A coisa mais linda. Ele vem com aquela touca que tem aqueles espelhinhos. E eu já vou com ele. Sair daqui, Orlando, vai estar calor, mas já vou sair com ele no avião. Apesar que no aeroporto e no avião é mais frio, né? E aí... E é isso, gente. Vai ser bom. Vai ser legal. Ai, gente, não vejo a hora. Mas enfim, eu vou lá comprar. E a hora que voltar, eu já vou arrumar minha bolsa. Não vai estar arrumada completa, lógico, porque tem maquiagem, essas coisas eu vou deixar pra última hora, porque ainda vou usar minhas coisas, né? Mas eu vou levar o mínimo de coisas possível, gente. Só o básico do básico. Eu já comprei, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ali, meninas, a lojinha preferida da Tia Rê. Aqui de Orlando. A Ross. Amamos. Meninas, já cheguei dando de cara com umas bolsinhas, ó. Nossa, a câmera tá gravando lá do outro lado. Aqui, ó, meninas, ó. Só que eu vou olhar lá do outro lado que tem mais opções. Aqui, meninas, eu escolhi essa aqui, ó, da Guess, ó. Ó que linda. Vamos ver se vocês gostaram. Eu adorei, gente. Foi a Fernanda que escolheu, na verdade. Eu achei ela bem bonita, ó. Depois eu mostro pra vocês o preço. Olha quanto doce, meninas. Quanto doce. É sempre no caixa, né? Fica esperando. É aí a sedução, sabe? A tentação te chamando, ó. Ó. Olha quanta opção de doce. Muita coisa. E aqui o ruim, gente, é que é sempre 2 caixas atendendo, aí demora. Já estamos no mercado, meninas. Vendo umas coisinhas aqui. Meninas, vou mostrar pra vocês a bolsa melhor. Nós chegamos em casa agora. Olha, gente, que linda, olha. Olha isso. A bolsa foi $30. No preço final foi $31 e pouco com os taxes, né? Que são os impostos. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem 2 zippers. Olha que legal, vou mostrar aqui no meio primeiro, ó. Aqui tem tipo um imã, tá vendo, ó? Aí tem um espacinho dentro. E aí tem, aqui já tá aberto, aqui o zíper com os bolsinhos lá dentro. E tem um outro lado também, ó. Ele tem double zipper. 2 tipos de duplo zíper, ó. Meu dinheiro, eu vou comprar viagem no meio. Então, sim, porque ela não vai viajar sozinha. A alça é assim, ó. Que bonito, ó. Adorei. E olha que eu comprei no mercado. Só se vai deixar dormir na casa dela. Tava R$3,50, gente. Olha que fofinho no mercado, olha. Olha essa abinha de coração, olha. Muito delicadinho, né? Adorei, gente. Tava na promoção, R$3,50. Eu falei, eu vou levar. Muito linda, adorei, adorei. Comenta aí se vocês gostaram. Bom, meninas, eu coloquei aqui no micro-ondas uma maçã antes que ela estragasse, que logo logo ela ia estragar. Cozinhei 2 minutos com canela. Aí, eu vou jogar aqui em cima um pouquinho dessa calda de caramelo sem açúcar. Vai ser o meu lanchinho da tarde, gente. Porque assim, eu até pensei em comer o iogurte com proteína igual eu sempre tô comendo. Mas acho que porque eu já não treinei, eu só caminhei de manhã, eu não tô com muita fome, sabe? E eu tô sentindo que tá faltando fibras na minha proteína, é ótimo. Na minha alimentação. Então, por isso eu decidi comer a maçã, pra mudar um pouco, né? E aí eu cozinhei ela libera pectina, que é uma enzima que é ótimo pra digestão. Eu acho que é uma enzima, gente, se não me engano. E aí eu fiz aqui uma pastinha de amendoim com aquela pasta de amendoim em pó, sabe? Aí eu vou jogar aqui em cima. Nossa, gente, vai ficar muito bom. Não vou adicionar proteína, nada, porque eu não tô com fome. Não quero ficar enchendo a barriga à toa, sabe? E eu comi bastante proteína na minha primeira refeição, gente, bastante. Como adiciono agora aquele cappuccino de whey, fica bem mais... Eu tô comendo quase 50 gramas de proteína de manhã. É bastante pra uma refeição, entendeu? E aqui, ó. Aí agora, pra comemorar a minha canequinha nova, vou fazer uma mate aqui, meninas. Já mostro pra vocês.
Bom, meninas, vamos lá, hora da mágica? Não, lógico que não vai ser definitivo, né? Mais ou menos eu vou começar a me organizar, que só pra ter uma base, né? Bom, vocês sabem que eu vou com aquela bota que eu comprei na Forever, que eu mostrei pra vocês o dia que eu comprei. E esse tênisinho que eu comprei na Shein vai ser o único tênis, lógico, um só, né, gente? Que eu vou levar pra poder fazer o cardio, né? Que com certeza vamos fazer o cardio. De repente, sei lá, machuca o pé, né? Nunca se sabe. Então é sempre bom levar uma coisinha extra, né? Just in case. E aí, eu vou levar 4 leggings só, bem fininhas, tá vendo? Tem essa aqui, gente, essa legging é maravilhosa. Eu comprei na C&A no Brasil, ó. Essa também viajou comigo o mundo inteiro. Ela é maravilhosa, essa legging. Eu tenho a vinho e tenho a preta. Acabei de experimentar. Elas, tipo, parece que serve a vida inteira no corpo. Eu mais magra, eu mais forte. Elas estão sempre ali, ó. Firmes e fortes pra mim, sabe? Sempre ali me apoiando. E elas são super fininhas. Ah, Renata, mas vai tá frio. Vai, gente. Só que assim, eu nem tenho calça grossa. E na verdade... Ai, tá com uma sujeirinha aqui, preciso tirar. E na verdade, eu nem uso calça grossa, né? Eu vou contando com casaco pra me esquentar. Eu sou assim mesmo. Quando eu tava no Canadá, eu usava, às vezes, uma calça por baixo da outra calça. Mas, só que no Canadá, era um frio assim, tipo... abaixo de 0, né? Então não é esse frio que nós vamos pegar em Chicago. Ainda, porque lá chega a fazer muito frio. Lá é congelante, mas essa época ainda não, entendeu? Ainda não. E aí eu vou levar mais essas 2 leggings aqui, ó, da Shein, que é igualzinha àquela que eu acabei de comprar. Acabei de experimentar a nova. Ficou perfeita. Ela é igualzinha a essa, só que ela tem a cintura mais alta. Essa aqui é a cintura um pouco mais baixa. Então, eu vou levar essa aqui e essa aqui. Eu tenho uma marrom também, que até usei esses dias treinando, só que a marrom, ela... Sabe quando encostou, acho que é o velcro da minha cinta encostou e aí formou aquelas bolinhas, sabe? Ficou feio, estragou, não dá. Eu uso às vezes assim, porque ela tá velhinha, né? Pra poder fazer cardio aqui, andar na rua ou... aqui na academia do condomínio, mas pra ir na academia normal assim eu não uso não. Ai, gente, mas essa bolsa é pequena, viu? Nossa, eu vou sofrer. Eu vou ter que usar, acho que alguma coisinha pra colocar na bolsa do Fernando. Bom é que homem é prático, né? Não precisa de muita coisa. Tomara que ele seja bem prático pra poder usar um pouco o espaço dele. E aí, ainda vou levar o pijama. O pijama é bem fininho. Agora, de blusa, gente, eu tô aqui na dúvida. Eu não sei se eu vou com essa ou se eu vou com essa. Ou se eu vou com essa. Que é uma que eu comprei na Shein o ano passado. Que ela tem aquela manguinha bufante, sabe? Tá vendo? Eu não queria com uma blusa muito quente também. Porque eu já vou com o casaco por cima, né? E tô pensando em levar também... Eu tava pensando em levar essa aqui também. Que é bem fininha, de gola alta. Que é uma... Nossa, faz muito tempo que eu tenho. E tem essa aqui da Guess. Maravilhosa, gente. Que eu já tenho faz tempo ela. Olha que linda, ó. Ela é de linha, sabe? Tricôzinho, assim, não sei como é que fala. E ela é decotadinha aqui, mas lógico, com um negócio por cima, né? Eu amo essa blusa, gente. Acabei tudo, né? E aí tem também as regatinhas de treino. Ai, gente, eu não sei. Não sei. Ó, dúvida cruel. Não sei, minha gente, não sei. Eu acho essa... Bom, eu vou fazer um teste aqui. E aí no dia, porque assim, como eu falei, não é definitivo, né? Quando eu tiver aí pra finalizar tudo, aí eu vou decidir, na verdade, com qual que eu vou. Eu não vou com essa clara, com certeza eu vou com alguma preta, né? Porque é o básico. Look de aeroporto. Só que é assim, look de aeroporto, gente, porém, a gente vai chegar lá cedo, vai pro hotel só levar provavelmente a bolsa e já vamos passear, entendeu? Porque pra não perder tempo, né? Pra conhecer as coisas. E vou levar uns 3 topzinhos de academia, só que não vou colocar hoje também. Eu acho, gente, não sei. Vou levar só 2 blusinhas, só 2 regatinhas, que eu acho que eu não vou precisar de mais que isso. Que eu acho que no dia que a gente chegar, nós não vamos pra academia. Vai ser com certeza só no sábado e no domingo fazer o cardio, entendeu? Então acho que nem preciso levar mais de 2. Ah, eu posso fazer assim também. Eu posso levar pra dormir a minha blusa de alcinha. E aí, caso eu precise de mais uma blusa, no último dia, sei lá, eu uso a blusa do pijama. E tá tudo certo, gente. Não tem problema. Então é isso. Eu vou levar 2 regatas. É tudo pra improvisar, sabe, gente? Porque assim... É as roupas e ainda tem essa bolsa da Guess, que ok, vai caber, só que eu tenho que colocar as maquiagens. Eu vou levar muito do básico, falei pra vocês. É só realmente que eu preciso pra passar no rosto. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei, meninas, isso aqui, ó. Isso aqui é um sabonete, é um cleanser, pra lavar o rosto, tá vendo? Um limpador de rosto, é sabonete, não é de tirar maquiagem, é de limpar, é de lavar mesmo o rosto. Pequenininho, tá vendo? Tamanho viagem. Ele tem 59 ml, até porque não pode levar mais de 100, né?
Isso aqui é um hidratante. Eu vou levar só esses 2 pra me cuidar da pele esses dias. Não vou levar mais nada, não vou ficar inventando moda. Vou levar os lencinhos de tirar maquiagem. Preciso levar a minha reposição hormonal, que com fé em Deus vai chegar, eles já enviaram, quero que chegue antes de eu ir. E levar uns suplementinhos, tipo melatonina, essas coisas. Eu tenho esse estojinho, tá vendo? Que uma vez eu comprei. Acho que foi na Amazon, quando eu tava no Canadá. E aí, tá vendo? Ele tem aqui, ó, os espacinhos, só que eu vou colar uns adesivos, escrever o nome do que é, gente, porque toda vez que eu coloco... eu vou lembrar lá. Eu esqueço e acabo não tomando e perdendo o suplemento, porque eu não sei o que é, não vou sair tomando qualquer coisa sem saber o que é, entendeu? Aí, é isso que eu vou fazer. Vou levar aqui dentro. Mas, é isso. Aqui, na verdade, tá faltando calcinha, meia, top, o pijama. Agora... Eu também não sei essas blusas aqui, o que eu faço, né? Ó, dúvida cruel, gente. Ó, dúvida cruel. Não sei. Eu acho que eu não vou levar essa, não. Eu vou ficar entre essas 2 pra ir. E aí, no caso, assim, pra usar lá, pra sair, vai ser essas 3 opções. Essas 2 novas que eu comprei da Shein, que é polozinha, e essa ou essa. É isso, gente. Eu não vou ter muito, assim, que ficar trocando de roupa, porque nós não vamos pro baile, entendeu? É isso. E eu vou com a cabeça da praticidade mesmo. Pra curtir o momento, pra ver o que eu quero ver lá, pra ser feliz, entendeu? É isso que importa. Ainda tem bastante espaço aqui dentro, gente. Tem bastante espaço, graças a Deus. Eu quero levar meu perfume, né? Meu perfume, ele não tem nem 100 ml. Ele é pequenininho. Mas tem que levar, gente, porque sem perfume não dá, né? Tinha até pensado hoje na Rosa em comprar um mini perfume, mas acabei não comprando. O que eu tô querendo fazer é ir lá no Walmart e comprar uma outra base que vem num... Porque a minha base é a garrafinha de vidro. Eu não queria levar, porque acaba pesando um pouco. Tem um da L'Oreal que é muito bom, que ela vem num... gente, tipo uma bisnaga, sabe isso? É uma bisnaga e ela é bem levinha, acho que ela tem 60 ml. Eu tô pensando em comprar ela pra levar, que eu acho que vai dar certo, vai dar melhor do que eu levar o que eu tenho aqui. E aí vou levar a esponjinha de passar, vou levar um pincel. É isso, gente, é o básico. A única coisa que é ruim é que o meu pó que eu tenho quebrou a tampa, então o meu pó vai aberto, só que eu vou colocar num saquinho ziplock, tem até um zíper aqui dentro. E é isso, gente. Só quis mostrar mais ou menos pra vocês, lógico, como eu falei, não é definitivo, mas ó, tá aqui, ó. Embora ainda não esteja pronto, é isso. E ainda tem a bolsa, mas se não couber no meu, eu enfio na bolsa do Fernando. Ele não tá nem ouvindo, imagina, ele tá aqui do lado. O closet. Né, Fê? Vai colocar nada. Ele falou, vou sim, tá vendo? Ele concordou. A última palavra é a minha. Ai, meninas, queria pedir desculpas que eu não tô no meu melhor nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo tá tão chato. Eu sempre falo isso, mas dessa vez eu acho que tá mesmo. Eu não tô no meu melhor esses dias, gente. Não adianta, não estou no meu melhor. Eu tô tentando, né? Mas não estou no meu melhor, gente. Não adianta. Esse não é o meu melhor. Tá fazendo falta pra mim o estradiol. Pedindo a Deus que chegue antes da minha viagem, que eu quero viajar bem e feliz. Lógico que eu tô feliz, gente, mas é que assim... Essa parte hormonal afeta muito o nosso humor. Eu tô sentindo muito desânimo esses dias, muito. Às vezes tô tendo muita oscilação. Uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô bem. Tá um saco isso. E hoje, pra vocês verem, eu só fiz aquela caminhada de manhã mesmo. Hoje eu dei 7.500 passos. Ainda assim é válido, lógico, né? Porque eu saí, me mexi, fui com o Fernando na Ross. E o Fernando foi ali com um amigo tirar umas fotos do carro. E já eu vou caminhar. Vou fazer a última caminhada do dia hoje, sim. Mas, ai, gente, é tão ruim ficar assim, sabe? Que eu fico com aquela impressão de que eu tô decepcionando vocês, sabe? É muito ruim isso. É uma cobrança, de fato, é uma autocobrança. Porque, na verdade, vocês não estão me cobrando nada, sou eu que estou me cobrando. É eu me cobrando pra dar o meu melhor pra vocês. Eu sei que muitos vídeos eu dou meu 100%, o máximo dentro do possível, né? Eu dou sempre o meu melhor em todos os vídeos. Ainda assim, nesse vídeo, eu estou dando o meu melhor dentro do que eu posso dar nesse momento pra vocês. Mas eu sinto que eu poderia ter sido melhor, poderia ter falado mais sobre alguma coisa, ter feito mais. Mas assim, gente, a minha cabeça tá super avoada. E é isso. É a realidade que temos por aqui, entendeu? É realidade. Realidades, na verdade. Tô tentando adiantar que a edição, na verdade, é a edição desse vídeo que eu tô falando com vocês agora. Eu já passei a maior parte dos vídeos pro editor. E eu quero adiantar porque eu quero viajar tranquila, né? Eu tenho vídeo já programado no canal até o dia 3 de novembro, que eu já posso considerar que eu tô adiantada, né? Mas eu gostaria de deixar mais um adiantado. Na verdade, gente, até o dia de eu viajar, eu consigo deixar mais 2, assim, dentro do que eu gravar, né? Mais 2, 3 vídeos. Eu tenho mais um vídeo pra gravar pra vocês, que era pra eu ter gravado hoje, já não consegui gravar, que é o vídeo respondendo as perguntas.
que vocês me deixaram. Eu acho que eu vou gravar esse vídeo na segunda-feira e eu tô considerando soltar esse vídeo num dia diferente, sabe? Antes do normal, no meio da semana aí, dentro dos dias que eu já posto, não sei. Vou pensar direitinho no que fazer, mas enfim, é só conversando com vocês um pouquinho aí pra vocês entenderem e me desculparem para eu não estar no meu melhor. Eu vou terminar aqui de passar mais uns vídeos, vou trocar de roupa e vou dar minha caminhadinha, porque assim eu fico melhor. Estou aqui, meninas, 6h30 da tarde, 6h30 da tarde, 6h30 da noite quase, da tarde. Eu tô indo com o telefone de novo, não tô indo com a câmera, porque eu quero ir ouvindo uma música. Às vezes eu levo os dois, gente, mas é um saco, as duas mãos cheias pra caminhar, não gosto. Então, se não ficar talvez, apesar que a imagem desse telefone é muito bom, gente, tem diferença assim de um pro outro, tá? A qualidade do outro é melhor, mas também é maravilhosa esse telefone que ficou muito tempo comigo. E o pôr do sol tá lindo. Eu vou caminhar, vou voltar, tomar um banho, fazer minha última refeição, relaxar. Vou chegar nos 10 mil passos, acho que eu vou até passar um pouco. E aí eu separei as roupas lá, nem filmei pra vocês, porque nada de novo. Coloquei as roupas pra secar, vocês viram, né? As roupas que eu tinha lavado hoje mais cedo. Coloquei pra secar e é isso. Ai, tão gostoso quando chega essa hora assim. Adoro ver o pôr do sol, gente. É tudo de bom. Comenta aí quem também gosta. Me acalma muito. Tô adorando.